Hoje, dia 5 de junho do ano de 2025, teremos essa noite um ritual com o Oroba. Quinta-feira passada nós tivemos um ritual coletivo e é muito interessante que sempre tem algumas pessoas do Irossum com os quais eu não me incluo muito bem. E tem uma senhora que faz parte do grupo, mas ela bloqueia as notificações. Ela sempre está viajando entre a minha pessoa e a pessoa do Premaçai, que trabalha com mesa radiônica e também com a mesa magiônica, e estará dando daqui a alguns dias um curso completo sobre bruxaria. Então, 7 dias depois, essa senhora ela veio perguntar como é que eu faço para participar do ritual de Orobas. Ou seja, essa pessoa está aqui porque eu não sei, eu já excluí, já bloqueei, já tal, mas de alguma forma, e porque eu não sei, essa pessoa ainda está conosco. Isso sempre acontece no meu caso, que sou de Ofum com Irossum. Eu preciso saber qual é o grande lance, porque eu sempre tive problemas com pessoas desse Odu, mas sempre de alguma maneira fui receptivo. O Odum de Irossum, ele tem a regência de Mãe Iemanjá, enquanto o meu Odu, que é o do Ofum, ele tem a regência de Oxalá, Oxalaguian e Oxalufã. Daí eu usar branco toda segunda-feira e toda quinta. E somente usar preto e vermelho quando eu estiver gravando. E hoje nós teremos um ritual, e ela não vai saber que esse ritual existe, só daqui a 8 dias ela vem perguntar como faz para participar do ritual. E em relação a ela, nem gosto nem desgosto, eu simplesmente observo como tem algumas mentes dessa forma, né? Que vivem de brincar com os outros como se fossem ratinho hamster. E acho maravilhoso quando essas pessoas se dão mal. Eu gostaria de dizer que eu acho maravilhoso quando uma pessoa de Irossum se dá mal. Mas não são todas Irossuns. Há de acontecer de surgir uma Irossum legal, boa. E a gente vai estar receptivo para isso. Mas bem, Orobas é o 55º Daimon de Goécia. É um príncipe. E na última história que ele esteve aqui conosco, foi muito interessante notar como as pessoas reagiam ao Orobas. Então, deixa-me ver. Todas as pessoas que procuram pelos nossos trabalhos, e pessoas, inclusive, que vieram, e nós já pactuamos mais de 100 pessoas, elas vieram de um ramo evangélico, um bandista, candomblessista, ou tiveram algum contato com Quimbanda e alguma coisa assim. E elas têm uma certeza interessante, é muito interessante. Elas têm os Exus, elas sabem que se der alguma coisa aos Exus, os Exus vão ficar obrigados a trabalhar por elas. Então, elas fazem trabalho de amarração e firmamento, firma em Pombagira. Pombagira tem as suas firmezas, os seus assentamentos de Exus e aquela coisa toda. E o Exu fica ali, bem como a Pombagira, para servir a essas pessoas. E é muito interessante, porque da mesma forma essas pessoas, quando a gente fala em Daimon de Goécia, elas acreditam que a interação vai ser do mesmo jeito. Ou seja, vão dar alguma coisa ao Daimon e porque estão oferecendo alguma coisa ao Daimon, ele vai ficar obrigado
a servi-las, como acontece com os Exus catiços, pombagiras, que são catiços, caboclos, grias e pretos legos. Por que eu falo de catiços? Porque são cegos, são principalmente dentro de candomblé e de umbanda, Exus e pombagiras são cegos, servos do Pai de Santo. E eu participei muito tempo de Pai de Santo e vi como o Pai de Santo abusa, e as mães de santos abusam dos Exus. Ou seja, como extorquem os Exus. É claro que a vida desses babalorixás e alorixás dotéis é uma verdadeira merda. E eu poderia falar de vários deles aqui, mas não quero ser processado e também não quero macumbaria para cima de mim, pelo menos por enquanto. Daqui a alguns dias eu vou atacá-los de novo. Eu gosto de atacar os pais santos. Pelo menos os daqui. E essas pessoas vêm com essa mentalidade. Mas a gente fala antes. Veja, não é um catiço. Não é um guia, um preto velho, um caboclo. Orobas é o 55º Dharma de Goécia, ele é um príncipe. Um príncipe. E eu preciso repetir, um príncipe. Não é um catiço. Catiço é escravo. E como é que força um Dharma de Goécia a trabalhar? Bem, é muito simples. Temos aí a Goécia Salomônica. A Goécia Salomônica você vai encontrar nas clavículas de Salomão. Eu tenho aqui, eu procurei aqui, está aqui. Não sei onde é que está o outro livro que eu sempre, que é Goécia Ilustrada, de Aleister Crowley, através da Goécia Salomônica. Você vai atrair anjos e arcanjos para forçar o Daimon de Goécia a trabalhar para você. Mas aí já é um pouco diferente de Exu de Pombagira, porque se você tem que conjurar anjos e arcanjos, parece que o negócio é meio brabo. É meio brabo. E aqui nós não conjuramos anjos e arcanjos. Nós não fazemos a Goécia Salomônica nem a Goécia Luciferiana. Aqui nós fazemos a demonolatria. Ok? Aqui nós consideramos os 5 principais como deuses. Não são entidades, são como orixás, são divindades. E aqui eles precisarão ser tratados dessa forma. É bom que as pessoas deem oferendas, bebidas, comidas para Orobas, para qualquer príncipe. Mas como se dá um rei, você vai lá pedir a ajuda e a permissão ao rei ou príncipe, e ele vai lhe dar permissão ou não, independente do seu presente. O que eu gosto dos Daimons de Goécia como o Orobas é que ele é incorruptível. Então houve frustração por parte das pessoas que, mesmo eu dizendo assista isso, mesmo eu falando, fazendo vídeo dizendo é um príncipe, ainda eu vi que essas pessoas não sabem o que é um príncipe. É bom pegar lá o dicionário e perguntar o que é um príncipe. Então o Orobas ele tem uma série de grandes utilidades. A primeira utilidade que ele tem é o descarrego completo, absoluto, de magias. Magias feitas em Umbanda, Quimbanda, Candomblé e outros. E particularmente magias feitas em Goécia. Quando nós fizemos o ritual de Goécia, apenas eu não dormi. Mas eu tenho relatos aqui que todo mundo dormiu. O Premaçai dormiu muito bem, que não tinha dormido na noite anterior, dormiu durante a tarde. Até eu estava dormindo, mas que delícia, ela disse. A Paula dormiu muito bem a vizinha, dormiu o justiceiro, fez um depoimento que dormiu como nada dormiu. Por quê? Porque tudo que é ruim, tudo que é lançado contra essa pessoa, até aquele ponto
que Orobas veio, quer dizer, tudo que foi lançado antes, esses anos todos, Orobas vem e leva consigo. Ele tem 30 legiões de espíritos especializados nisso. Quanto é que você pagaria? Veja lá, você pode fazer banimentos. E os banimentos você tem banimentos em banda, candomblé, quimbanda e etc e tal. Você pode gastar pouco e pode gastar horrores. Mas você não tem certeza. Em Orobas, quando você o conjura, existe a certeza de que ele vai fazer essa desobsessão completa e absoluta de cascas, cascões, de almas penadas, de daimon, cacodaimos, espíritos, guias, caboclos, pretos velhos, tudo que por acaso de alguma forma esteja atrapalhando a vida dessa pessoa. Orobas fez isso, Orobas faz isso, Orobas fará isso. Não é um feitiço que vai tirar uma alma penada de você, pense nisso. Não é um banimento que vai tirar perto de você uma falange de Exu. Não é isso. Tudo e qualquer coisa que estiver impedindo sua vida, Orobas, o 55º Daimon de Goécia vai tirar de você. Significa que você vai ter a possibilidade de renascer. E quanto aos pedidos relacionados com dinheiro, abertura de caminho, nunca falaram para você, mas é preciso que se haja permissão para que você tenha esse dinheiro. Ah, eu não entendo. Eu não entendo. Ah, você não entende, então eu vou lhe explicar. Você quer explicação com que sistema? O sistema da numerologia cabalística serve tem utilidade para você? Você conhece? Ou você prefere o sistema de Ifá? Serve para você? Você conhece? A questão da permissão? Serve? Então, vamos falar de numerologia. Então, se você nasceu, por exemplo, em dia 14, você nasce com um problema muito sério. Você foi golpista. Você pegou o dinheiro de muita gente. Você soube enganar. Pior, se a gente olhar dentro do oráculo, a gente pode rastrear como sua vida foi. E você pode ter sido uma pessoa terrível. Roubado terras, comprado terras, por dinheiro mínimo, utilizando recursos mais baixos possíveis. E aí você nasce no dia 14. No dia 14, se você pega o tarô, nós temos 13 a morte, 14 nós teremos a temperança. Mas 14 no sistema de Ifá é Icá. Icá significa agressividade, a violência. O Odu diz exatamente quem você é, embora que não bata com você. Ah, não bateu comigo. O que eu posso lhe dizer é que um Odu nunca erra. Então, se você nasceu em 14, se você foi ladrão, se você foi um criminoso, ou coisa pior, a permissão de você ter acesso a dinheiro, simplesmente porque a gente fez uma conjuração de Goécia, é a mínima, porque você é ladrão. Ah, mas eu não me lembro. O hábito faz o monge. Quando você tiver a oportunidade, você fará, porque está dentro de você. É o que nós vemos quando nós acessamos o tarô. É o que vemos quando nós vemos o Odu. O Odu é tudo na vida do ser humano.
E se você nasceu no dia 13, você foi uma pessoa horrível em relação à vida. Não existia para você essa história negro, negro, a vida negra tem valor, a vida branca tem valor, os animais têm valor. Para você, nada tinha valor. A vida, a não ser a sua, não tinha valor. Você nasceu em 13, a carta regência é a morte. E o Oduori seu é o Tuporão. E o Tuporão, a regência é de Naná. Naná é a avó de Iemanjá. Naná, quando dança no candomblé, quando ela vem, ela dança no candomblé porque vai haver morte. Naná não é de brincadeira. E você tem uma cobrança em cima de você porque você nasceu no dia 13. Porque você não valorizou a vida, agora você é obrigado a valorizar a vida. Agora você vai ter que viver com velhos. Agora você vai ter que viver com animais, com gato, cachorro, pato. Agora você vai ser obrigado a valorizar a vida. Por isso que você veio. Para conviver com esse povo. Você vai cuidar de velhos com usando fralda geriátrica, e você vai estar lá, é a sua mãe, a sua avó, seu pai, você vai estar lá. Você nasceu em 14, você deve e você vai pagar. Se você nasceu em 13, é assim. Se nasceu em 14, é assim. Você não tem permissão. Você é um criminoso. Não confunda a grande obra do mestre Picasso com a grande pica de aço do mestre de obra. Não pense que a vida é fácil. Não pense que focinho de porco é tomada. Não pense que cachaça é água. Que a coisa é fácil assim. E se você nasceu em 15? Ah, se o dia que você nasceu é 15. 15 tem uma representação maravilhosa. Ninguém disse para você, eu digo. 15, a regência do tarô é justamente o diabo. É uma carta terrível no tarô. É o diabo. E são 15 búzios abertos. É a fúria de nada mais nada menos de que Ogum. Oliobigo Ogundá. Então Ogundá são 3 búzios abertos. Ogum é menino, mas aqui Ogum já matou, já assassinou. E em 16, você não valorizou a sua família na outra vida. Eu digo a família que você teve. Eu não digo a família de que você nasceu, a família que você teve. Você não valorizou. Isso é questão de permissão. Você não tem permissão. Dentro dos odôs, dos 16 odôs oraculares, das contas de Ifá, o Caram, um búzio aberto não tem permissão. Nunca lhe disseram? Eu digo. 7 eu digo, você não tem permissão. Nunca lhe falaram? Não, eu falo. E você não tem quando é 13, quando é 14, quando é 15, 16, tem que jogar para ver se você tem permissão. E se você nasceu em 12, aturar. Na carta de tarô é o enforcado. Você está achando o quê? Que cachaça é água? Não é. Então, nós vamos jogar e independente de tudo, quem vai dizer é o príncipe. O príncipe vai dizer. Independente de tudo, ele vai fazer, vai limpar tudo para que você possa pensar. O que é que está dentro do seu subconsciente como baratas, prejudicando a sua vida afetiva, financeira. Ah, eu fico me estudando. Você não sabe se estudar. Você precisa ter
um trabalho oracular muito forte. Você precisa se aprofundar dentro da numerologia cabalística, pitagoriana. Você precisa conhecer o sistema da conta de Ifá. Você precisa conhecer o tarô. Você não tem condição de olhar para dentro. Você precisa de alguma coisa de fora, de uma ajuda externa, que seja oracular ou de um guia, de um mestre, para você saber o que está rolando com você. Senão não vai adiantar, você vai fazer tudo o que você puder e não vai rolar dinheiro para você. E agora você está aí diante nada mais nada menos de que o Orobas. E no primeiro contato com o Orobas, ele diz que você não tem permissão. E ele dá permissão para pessoas que você nem imagina como. Eu vi Orobas cobrar aqui de uma sacerdotisa de 7 anos comigo. Orobas cobrou a presença dela. Enquanto liberou para pessoas que não estão nem aí, que estão cagando o sistema de Goécia. Ora, eu contarei para vocês 2 histórias que eu acho fantásticas. Eu não vou dizer o nome da pessoa completo, mas eu vou dizer o nome da menina Eliana. E ela tinha 19 anos de idade, coisa mais linda, e me respeitava muito. E ela fazia programa. Linda menina, linda. Eu morava na periferia. Essa menina marcava o horário e ela dava um jeito de ir. O que eu cobrava, ela não chorava. Ela sofria muito com o pai que não confiava nela. Menina de programa, Iana. E aí meu passarinho pode dizer isso. Só é entrar em contato com o passarinho. O passarinho acompanhou essa história, está 7 anos comigo. E o que aconteceu foi que Iana chegou para mim e chamava comigo tio. E disse, tio, eu tô cansado dessa vida. Eu quero uma vida mais interessante. E aí eu chamei um fronteiro. Eu conjurei um espírito chamado fronteiro. Que não era uma incorporação. É um outro sistema. É chamado Bicu. É um outro sistema. Mas a gente sente próximo. A proximidade e a gente permite que aquela coisa possa se comunicar com a pessoa. E essa coisa era nada mais nada menos representante de Lucifagem Rofocale. E Lucifagem Rofocale disse: o que você quer, moça? E ela saiu dizendo: eu quero esse homem. Ela fazia programa, ela saiu mexendo lá no celular. Meia hora mexendo, encontrou o camarada. E disse: eu quero esse homem. Mas esse homem é um cliente que vem de vez em quando. Paga muito bem, mas se eu procurar falar com ele no dia, eu estou bloqueado. E ele era casado. Tinha sogra, mulher, filho, gato, cachorro. E Lucifagem Rofocale disse: tá valendo. E a partir daí, tudo começou a acontecer. Tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. E o cara deixou esposa, sogra, gato, cachorro. Deixou a casa, deixou tudo. E caiu nos pés da menina. Para piorar, casou-se com a menina. Deixou tudo, foi briga. Perdeu muita coisa, mas casou com a menina. Só que a Iana, ela não conseguia ter um filho. Ela não conseguia segurar um filho. E Lucifagem veio falar com ela. E disse: você vai ter um filho dele. E vai ser um menino, a cara vai ser ele. E ele vai amar esse menino. Ele vai levar o menino nas costas com a camisa do time dele. E você vai mandar uma foto para esse moço aqui, que eu estava canalizando. E isto aconteceu. A pessoa que não segurava filho, ela engravidou, só que ela esqueceu de dar a bebida dele, e aí o médico viu que a criança estava atravessada. E a mãe dela e a tia foram lá em casa. E Lucifagem Rofocale veio outra vez. E disse: ela me prometeu a bebida. Ela pegou a bebida, gin,
com água de coco, alguma coisa assim, e ele tomou. E disse, vai nascer bem, e a criança nasceu. E o pai enlouqueceu pela criança. No período da peste, essa menina cresceu muito. Em 2021 e 2022. Fez lipo, comprou carro novo, tudo. E ela veio aqui agradecer. Ela veio agradecer, ela trouxe o uísque, tiramos fotos, eu já tenho fotos com ela. E o que aconteceu? Depois, uma pessoa que trabalhava lá, um modelo que trabalhava lá na loja dela, né, que ficava na frente da loja, então veio só, ela me contou que ela fez um pacto com um espírito, mas ela não manda nada para você, ela não manda nada para esse espírito. E eu falei, veja lá, o pacto foi com o espírito, não foi comigo, ela não me deve nada. E eu disse isso também a ela. Tem aqui outra pessoa que também não dá nem o cu para cheirar. Uma menina que quando veio jogar cartas comigo não tinha nem o dinheiro para pagar a consulta. O sonho dela era casar-se com um policial. E eu levei essa menina, como eu não consegui, eu levei essa menina para tudo que foi candomblé. Porque desde que ela tinha tido a primeira filha e separou do primeiro casamento, os caras só ficavam com ela uma vez só. E essa menina, preciso dizer para vocês, está conosco. No caso, comigo, a gente se comunica até os dias de hoje. Quase 6 anos. Ou bem mais. 2012. Bem mais. O passarinho é aqui em 2018, sou péssimo de conta. E o que aconteceu? Lucifer, essa menina sofrendo pra caramba, e em dia dos namorados ela sozinha, e ela desesperada, porque era uma menina bonita, estudiosa, trabalhadora. E eu me lembro quando o Lucifer disse, eu vou ajudar ela. E veio, e canalizou, e abriu as portas para essa menina, que era batalhadora. E essa menina casou-se com um tenente. E essa menina está conosco até os dias de hoje. Isso é pura verdade. A minha sacerdotisa, essa, a última testemunha das minhas histórias, porque meu canal foi destruído, mas ainda tem essa sacerdotisa aqui comigo. Tudo isso assim é verdade. Essa menina mudou de emprego, cresceu, e agora ela está abrindo salas de odontologia. Foram muitas as histórias. De alguma maneira, tanto Iana quanto essa moça, que está conosco até agora, tinha permissão. E não dá uma de igual, essa é uma experiência extraordinária. De que se você não tem permissão, você precisa lutar para ter. Você precisa ter paciência. Você precisa trabalhar o seu ego. Você pode ser a febitício do estopor calando. Mas se você não cresce na vida, se as coisas não mudam para você, você precisa ter a ajuda sim, de um mentor espiritual sim. E Yorobas é o grande iniciador da Goécia. Então hoje só vão participar as pessoas, e eu coloquei lá o nome no grupo. Não é coletivo, é somente para as pessoas que estão me ajudando a crescer. Houve pessoas que eu convidei, amanhã eu mando, depois eu mando, sai enrolando. Mandando 1 milhão não vai participar. Então vai participar as pessoas que forem convidadas e se quiserem participar. Porque às 8 horas da noite eu estarei diante de Baal, fazendo a conjuração de Baal. Né? Vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco, será otimizado o ritual, mas eu vou conversar amanhã de novo para todas as pessoas, para iniciados, pactuados, pessoas que eu coloquei ali o nome, poucas pessoas. A gente tem um grupo específico, e aí a partir das 20 horas eu estarei somente com essa pessoa,
e nós vamos de novo estar diante de Orobas, um príncipe. Deixo bem claro que às vezes nem eu mesmo, como sacerdote, porque não é porque você está diante do altar, porque você é sacerdote que você tem permissão. Não é. Você está muito enganado se você pensar que é porque se você sabe muito de magia, porque lê o dogma ritual de alta magia, porque conhece a obra de Papyrus, Etélia, Paracelso e outros, que você tem permissão. Nada disso lhe dá permissão. O trabalho que você faz com o ego, as renúncias que você faz, o arrependimento, porque arrependimento significa mudar de lugar, mudar de caminho. É isso que vai modificar você. Que embora você tendo nascido em dias horríveis, você pode sim conseguir permissão. Agora você tem que ter culhões. Agora você tem que ser decidido, decidida. Agora você tem que ter humildade. Porque você está com um mestre que não quer enganar você. E se você não quiser, tem uns mestres aí, podcast, fica à vontade. Pacto que você vai fazer com o Baal é 15 mil, 20 mil reais. Fica à vontade. Se vocês gostam de bater palma, tá doido, dançar, fica à vontade. Se gostam de ser extorquido, fique à vontade, que todo dia sai um inteligente sabido de casa. E os dois se encontram. Fiquem à vontade. Então hoje, dia 5 de junho de 2025, Orobas. A partir das 20 horas, Orobas. Esse é o Diamond de Goiás do momento. Orobas. Vamos conjurar os príncipes no altar? Vamos. E vamos conversar de novo com Orobas? Vamos. E vamos se emocionar de novo com a presença? Vamos, que eu me emociono. Eita!